dentro do cristianismo, existem inúmeras vertentes e denominações, o que levanta a questão de como podemos categorizá-las. Apesar das diferenças que existem entre essas denominações, muitas das quais podem ou não corresponder a estereótipos comuns, todas elas compartilham a designação cristãs, porque compartilham a adoração de Jesus Cristo. Em essência, todas concordam com a crença fundamental de que Jesus Cristo é verdadeiramente humano e divino, que nasceu da Virgem Maria, morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou dos mortos, ascendeu ao céu e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Esses são os pilares do cristianismo que estão encapsulados no Credo Niceno. Historicamente, as igrejas primitivas documentam o uso dessas crenças fundamentais, unindo essas várias denominações sob o rótulo comum de cristãs. No entanto, essas igrejas ainda mantêm diferenças significativas entre si. Vamos começar examinando os batistas, que se destacam por sua ênfase no batismo como um ato de escolha pessoal, ao contrário de algumas outras correntes cristãs que veem o batismo como uma iniciação cristã. A ênfase dos batistas na experiência individual de o nascer de novo o torna os mais comuns no sul dos Estados Unidos. Para eles, a igreja como instituição tem menos importância do que a relação pessoal com Jesus, e os rituais, como a ceia do Senhor, são considerados principalmente simbólicos. Em contraste, as igrejas anglicanas, também conhecidas como episcopais, seguem uma abordagem mais equilibrada entre tradição, razão e escritura. Eles buscam incorporar elementos de várias tradições cristãs e, portanto, exibem uma ampla diversidade de crenças e práticas dentro de sua denominação. O anglicanismo pode ser visto como um ponto intermediário entre o catolicismo e o protestantismo. Outra corrente importante é a dos metodistas ou wesleyanos, que enfatizam a experiência espiritual, centrando-se no papel do Espírito Santo e na busca da santificação pessoal. Eles enfatizam o livre-arbítrio e o caminho para a retidão, encorajando o serviço aos pobres e a busca pela perfeição espiritual. A partir do movimento metodista, surgiram grupos como o Exército de Salvação, a Igreja do Nazareno e a Igreja de Deus, cada um com suas ênfases específicas na santidade e no serviço. Além disso, há os luteranos, que seguem as ideias de Martinho Lutero e enfatizam a justificação pela fé. Eles também valorizam o batismo e a ceia do Senhor, acreditando que a presença de Cristo está espiritualmente presente nesses rituais. Os luteranos variam em sua abordagem, alguns enfatizando mais a tradição e outros a experiência pessoal. Os presbiterianos, por sua vez, seguem a tradição reformada e enfatizam a soberania de Deus e a aliança. Eles valorizam a adoração ordenada e têm uma abordagem regulamentada, com salmos cantados e ênfase na Santa Comunhão, que é vista como uma participação espiritual no corpo e sangue de Cristo. Por fim, temos os católicos, que consideram a si mesmos como a Igreja fundada por Jesus e seus apóstolos, com o Papa como o líder supremo. Eles enfatizam a autoridade da Igreja para perdoar pecados, interpretar as Escrituras e administram os 7 sacramentos, incluindo a transubstanciação na Eucaristia. Os católicos veem a salvação como uma participação na Igreja e valorizam a tradição e a autoridade papal. Além dessas principais correntes, há muitas outras denominações e grupos cristãos com diversas crenças e práticas, refletindo a riqueza da diversidade dentro do cristianismo. O que une todas essas denominações é a aceitação dos fundamentos do cristianismo, apesar das diferenças que possam existir em outros aspectos. É importante notar que, apesar das diferenças significativas entre as várias denominações cristãs, há uma crença compartilhada em alguns princípios essenciais. Estes princípios incluem a crença na existência de Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na autoridade das Escrituras, a Bíblia, e na importância da vida de Jesus Cristo como parte central da fé cristã.
Além disso, a maioria das denominações cristãs concorda com a ideia de que a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo. A diversidade de interpretações e práticas dentro do cristianismo reflete a complexidade e a riqueza da tradição cristã ao longo dos séculos. Essa diversidade também reflete as diferentes ênfases teológicas, históricas e culturais que moldaram as várias denominações. Por fim, é importante reconhecer que a unidade entre as denominações cristãs nem sempre é alcançada, e há diferenças doutrinárias que podem levar a desacordos teológicos e divisões. No entanto, muitas denominações e indivíduos cristãos compartilham um desejo de promover a compreensão e a cooperação interdenominacional, buscando encontrar pontos comuns e trabalhar juntos em questões de fé e ação social. Apesar das diferenças e divisões, muitas denominações e indivíduos cristãos também se esforçam para promover os valores universais do amor, compaixão, justiça e serviço aos necessitados, que são fundamentais para a mensagem de Jesus Cristo. Muitos cristãos veem esses princípios como áreas de convergência e enfatizam a importância de praticar esses valores em suas vidas cotidianas. Além disso, o cristianismo continua a evoluir e se adaptar às mudanças na sociedade e na cultura. À medida que novos desafios e questões surgem, muitas denominações cristãs se envolvem em debates e discussões teológicas para abordar esses desafios de maneira contemporânea. No final das contas, a diversidade dentro do cristianismo não é apenas uma característica histórica, mas também uma manifestação da riqueza da tradição e da capacidade de adaptação a novos contextos. Apesar das diferenças, muitos cristãos compartilham um compromisso com os ensinamentos centrais de sua fé e buscam expressar esses princípios em suas vidas, contribuindo para a contínua diversidade e vitalidade do cristianismo em todo o mundo. Além disso, vale ressaltar que o cristianismo não é uma religião monolítica, mas sim um conjunto diversificado de tradições, práticas e interpretações que podem variar consideravelmente de região para região e até mesmo de igreja para igreja. Essas diferenças podem se manifestar em aspectos litúrgicos, rituais, doutrinas e até mesmo em questões sociais e políticas. A diversidade dentro do cristianismo também é alimentada pela interpretação individual das Escrituras Sagradas. Muitos cristãos, independentemente de sua denominação, são encorajados a ler e interpretar a Bíblia por conta própria, o que pode levar a uma ampla variedade de interpretações e ênfases teológicas. Isso pode resultar em diferentes ênfases em questões como moralidade, ética, teologia da prosperidade, justiça social e outros tópicos. Além das diferenças teológicas e litúrgicas, as igrejas cristãs também podem refletir as culturas e contextos locais em que estão inseridas. Isso pode se manifestar em estilos de adoração, música, arte religiosa e até mesmo nas roupas usadas pelos líderes religiosos. Portanto, a experiência de ser um cristão pode variar amplamente dependendo do local e da cultura em que alguém se encontra. Embora essa diversidade possa levar a desafios e desacordos dentro do cristianismo, também é uma fonte de riqueza espiritual e cultural. Ela permite que as pessoas encontrem expressões da fé que ressoem com suas próprias experiências e sensibilidades espirituais, e também pode promover o diálogo interreligioso e a compreensão mútua. Em última análise, a diversidade dentro do cristianismo é um reflexo da complexidade da fé e da humanidade. Independentemente das diferenças, muitos cristãos compartilham um compromisso com os ensinamentos fundamentais de amor, compaixão e justiça que são centrais para a mensagem de Jesus Cristo e buscam viver esses princípios em suas vidas diárias. É essa busca comum por uma vida espiritual significativa e moralmente responsável que une muitos cristãos em todo o mundo, independentemente das diferenças denominacionais.